De volta aqui às notícias de hoje. Então, após os últimos acontecimentos de ontem, o Eduardo Bolsonaro ficando exilado ali nos Estados Unidos, a Defensoria diz ao STF que Moraes viola direito de defesa em ação do 8 de janeiro. Defensoria Pública da União, que antes era a favor de Moraes, de todo o grupo ali, os oligarcas. Hoje ela já está dizendo que o ministro está pisando na bola. O ministro não autorizou intimar testemunha que provaria que ré chegou a Brasília depois das manifestações. Então, eles estão mostrando agora, DPU, de que o Moraes está violando os direitos de defesa dos presos do 8 de janeiro. Então você vê que as coisas começam a acontecer. O jogo está virando, como se fosse uma espécie de checkmate que o Trump está fazendo. Então, ele deve ter sido, o Eduardo Bolsonaro, deputado, deve ter sido aconselhado por Trump, pelos ministros, vice-presidentes da América, em ficar nos Estados Unidos. E começou a partir de ontem, hoje já vem essas notícias, já vem outras notícias a favor de Bolsonaro. Então, o que eles estão dizendo é que o Alexandre de Moraes está violando, né, a defesa, os advogados, os direitos dos presos do 8. Isso aconteceu com vários presos, né? Não somente com esse que a DPU está colocando na matéria hoje. Porque aquela moça que escreveu, a Débora, perdeu o mané numa estátua, ela só estava ali escrevendo na estátua e que poderia ter passado uma esposa e retirado essa pichação. Ela não tem passagem na polícia, ela não é portadora de armas, deu tiro, quebrou alguma coisa no Planalto, nada disso. Foi constatado, não existem provas. Entre elas, outras pessoas, senhorinhas com Bíblia. Então, ele negou a defesa, ele não quis saber das testemunhas, de nada disso, violando o direito dos advogados, da defesa, da ampla defesa e do devido processo legal. E coisas já estão virando jogo, de lado, né? Coisas que não aconteciam estão acontecendo. A Defensoria Pública da União foi falar que o Moraes está violando, né, as leis. E ontem também o STJ decidiu a favor do presidente Bolsonaro. Olha só que coincidência, né? Por causa do pacotão do Trump, as sanções que estão previstas às autoridades brasileiras, já acontecem essas coisas no país. E a revista Veja, uma revista com viés político partidário da esquerda, noticiando uma vitória do Bolsonaro. Ainda coloca ele com um rostinho de sorriso. Então ele decide, o STJ, que vezes passadas ele decidia contra, decide a favor do presidente. Em sentido contrário ao que decidiu o TSE, né, para torná-lo inelegível. Então foi uma vitória para o Bolsonaro. A DPU já começa a falar que o Moraes está violando as leis e a Constituição Federal, coisa que antes não acontecia. Aí está escrito aqui nessa matéria. Temos aqui, foi o senador Rogério Marinho que postou. Temos aqui uma prova de que quanto mais distantes os papéis de vítima, acusador e juiz, maior a chance de se chegar a um julgamento técnico e imparcial. Então ele desabafa, mostrando que o Alexandre de Moraes vem causando essa parcialidade. Ele não é um juiz imparcial, ele é parcial. E a primeira turma está pronta agora, para dia 25 de março, julgaram a denúncia da PGR, do golpe que eles arrumaram, né, entre aspas, e eles são juízes parciais. Não existe nada de imparcialidade. E o Trump está de olhos abertos, preparando com celeridade o pacotão das sanções. Enquanto isso, o jogo segue. E a gente vê toda essa movimentação, decisões já equivocadas a favor da direita, do Bolsonaro, por causa do seu filho, Eduardo Bolsonaro, ter ficado e dado um checkmate em cima, ter ficado nos Estados Unidos e dado um checkmate em todo esse grupo. E porque hoje saiu também que o consórcio está reunido. Foi noticiado pela Globo News, toda a imprensa brasileira. Moraes vai se reunir com os três poderes em jantar. Está dizendo que é uma festinha com o Rodrigo Pacheco. Não é nem aniversário dele, eles estão fazendo um jantar para comemoração do Rodrigo Pacheco,
ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ué, muito estranho, né? Então, uma concentração de poder, ele coloca esse ponto de interrogação. Alexandre de Moraes organizou um jantar, às pressas, com a presença dos três poderes, incluindo Geraldo Alckmin, que é o vice do Lula, do fantoche, a PGR, o ministro da PGR, 7 ministros do STF e senadores em homenagem a Rodrigo Pacheco. Será que ele está fazendo aniversário? Acredito que não. Eles estão colocando essa festa de pretexto para ver os próximos passos que os que estão no poder vão dar. Porque o que Eduardo Bolsonaro fez foi dar um checkmate neles todos. Eles não estavam contando com esse exílio de Eduardo Bolsonaro, que deve ter sido aconselhado por Donald Trump a ficar em território norte-americano, enquanto que o pacotão das sanções estivesse sendo preparado para punir as autoridades brasileiras. Então, de última hora, eles anunciam esse jantar com os três poderes, né, para poderem tomar a direção daqui para frente. O que eles vão fazer? Vocês estão vendo que muitas coisas estranhas estão acontecendo depois do exílio do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, largando seu mandato aqui, ficando sem remuneração e não sabe qual o dia que ele vai retornar, e o pacotão do Trump das sanções das autoridades. Jantares, né, estão ocorrendo às pressas, os três poderes reunindo com Alexandre de Moraes, e ontem foi dito que quem iria assumir a Comissão das Relações Exteriores era o Zucco, deputado federal Zucco. Mas não, hoje o PL, através da indicação do Jair Messias Bolsonaro, vai colocar de frente dessa comissão o Felipe Barros, deputado federal. Então é isso que está acontecendo no país. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, para um amigo, até mesmo um inimigo. E não se esqueça de deixar esse like, que faz uma grande diferença no nosso